Como seria se você conhecesse o futuro? Se você pudesse ver a sua vida daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos à frente, você gostaria de conhecer o futuro? Isso faria bem a você? Saber quanto tempo você tem e que futuro, o que o futuro te reserva? Olá! Algumas histórias fazem realmente a gente pensar sobre o futuro, não é mesmo? Existe uma lenda muito interessante que se conta a respeito de um jovem sonhador. Sabe aquele tipo de pessoa que sonha acordado? Estava na aula, ele estava sonhando. Quase não ouvia o que os professores falavam. Estava brincando com os amigos e sonhando acordado, sonhando andando, sonhando brincando. Ele era apaixonado por uma amiga que era sua vizinha, iam juntos à escola, voltavam juntos da escola, e desde muito pequenos, agora já pré-adolescentes, um adolescente sonhador, cheios de sonhos com relação ao futuro. Um dia, ele, brincando com os amigos, resolveu se afastar um pouco e deitou-se embaixo de uma árvore e adormeceu. Enquanto ele dormia, conta a lenda, que apareceu uma bondosa senhora e o acordou, chamando a ele pelo nome, Pedro. Era esse o nome dele. E Pedro, Pedro, acorde. E ele acordou. E olhou e se sentou e ela disse, olha, eu tenho um presente para você. E aqui está, pegue. E entregou a ele uma bola dourada. E essa bola era feito como que um novelo, era feito com uma linha dourada. E ela disse assim, olhe, este é um novelo mágico que te permite avançar no tempo para o futuro. Se você desenrolar um pouquinho desse novelo, você avançará no tempo. Agora tome cuidado, porque se você desenrolar muito dessa bola, você vai muito tempo à frente e isto pode não ser bom. Então, use com muita prudência esta linha mágica. Use com muito cuidado para que você não perca tempo de vida. Pense bem, use com prudência e com sabedoria. Está bem? E ela foi embora. E ele então ficou olhando para aquela bola, aquele novelo dourado, aqueles fios, né? E ele ficou pensando, mas será que é verdade? Será que isso aqui funciona? Colocou a bola no bolso e voltou para casa. No dia seguinte, ele se levantou, não pensou mais naquilo, e se levantou e se arrumou para a escola, já atrasado, e a sua mãe, como sempre, foi lá acordá-lo e disse, olha, se apresse, a sua amiga está aí e está esperando por você, e você não pode fazer com que ela se atrase também. Ele se apressou e comeu rapidamente alguma coisa e foram para a escola. E quando chegaram na escola, ele lembrou que, puxa vida, hoje é dia de prova e eu não me preparei para essa prova. E a professora começou a entregar os testes, as provas que seriam feitas, e ele olhava e ele não estava preparado para aquela prova. E ele então ficou olhando para a prova e olhando para a janela, e mais uma vez, sonhador do jeito que era, ele começou a divagar, a viver dos seus devaneios. E ele começou a pensar, puxa vida, mas que perda de tempo. Eu estou aqui perdendo meu tempo, eu não queria estar aqui. Isso aqui é perda de tempo, escola, exame, provas, e eu não gosto disso aqui, eu não vou precisar disso aqui na minha vida, então eu estou perdendo meu tempo. Foi quando ele lembrou daquela bola mágica. E ele então enfiou a mão no bolso da calça e ele pegou a bola e ele pensou, e o que será que acontece se eu desenrolar um pouquinho desse fio? E eu vou tentar. E ele desenrolou um pouquinho, e quando ele desenrolou um pouquinho e levantou a cabeça, ele não estava mais na aula. Ele já estava em casa.
E ele pensou, puxa vida, eu já passei pela prova. Eu não tive que aguentar aquela prova e aquela chatice toda de escola, e eu já estou de volta aqui da escola. Nossa, não é que isso aqui funciona mesmo? Olha, eu não vou mais perder meu tempo. E ele ficou pensando, caramba, como seria bom então? Quer dizer que se eu puxar um pouquinho mais desse novelo, e se eu abrir um pouquinho, esticar um pouquinho mais dessa linha, sabe de uma coisa? Eu não vou perder tempo mais com escola. Para que isso? Eu estou aqui só perdendo tempo. E eu estou apaixonado pela minha amiga, Valquíria era o nome dessa amiga, a grande paixão. E ele disse, quem sabe se eu puxar um pouco mais, eu já vou estar trabalhando, ganhando meu próprio dinheiro, e eu já não vou ter perdido esse tempo todo aqui de escola. E sem pensar muito, foi exatamente o que ele fez. Ele puxou um pouquinho mais do fio. E, e ele foi dormir, e quando ele acordou no dia seguinte, é, a sua mãe estava diferente. Parece que alguns cabelos brancos, um pouco grisalha, e a mãe o chamou e disse, olha, você vai se atrasar para o seu trabalho. E ele disse, nossa, agora eu tenho trabalho? Ela não está me chamando para a escola? Levantou um pouco desconfiado de tudo, mas ele percebeu que tudo estava diferente e ele não tinha mais que ir para a escola e que agora ele tinha trabalho. E se ele tinha trabalho e era na cidade, então ele mais rapidamente poderia, agora que tem um trabalho, se casar com a paixão da sua vida, a sua bela Valquíria. E ele então foi para o trabalho. E ele percebeu que o trabalho que ele fazia lhe dava algum dinheiro, mas era um trabalho meio chato, manutenção de lampiões a querosene, era isso que ele tinha que fazer. E ele tinha que carregar nas costas uma escada, e ele colocava a escada e tinha que subir nos postes e fazer a limpeza daqueles lampiões. Era esse o trabalho dele na cidade. E ele começou a pensar, puxa vida, mas que trabalho mais chato esse, mas tudo bem, pelo menos eu estou agora ganhando algum dinheiro, então em pouco tempo eu vou poder me casar com a minha bela Valquíria, eu sou tão apaixonado por ela. E no final do dia ele se encontrou com Valquíria e foram tomar um lanche e ele só falava do casamento e de como seria bom no momento em que se casassem. No dia seguinte ele recebeu uma carta do governo e era uma carta de convocação para o serviço militar. Ele ficou muito triste, porque afinal de contas seriam 2 anos de vida absolutamente jogados fora, e ele ia ter que deixar agora o seu trabalho. Isso não era um grande problema, afinal de contas ele não gostava do trabalho, mas 2 anos servindo ao exército, serviço militar, isso seria uma perda de tempo, ele pensou, mas ele foi. Finalmente, ele conheceu amigos novos e começou até a gostar da rotina do quartel e as aventuras que ele vivia ali. Foi muito bom. O tempo passou e 6 meses depois ele começou a se sentir entediado com toda aquela rotina. Foi quando, mais uma vez, ele se lembrou daquele novelo com fios dourados. Ele rapidamente foi lá, procurou pelo novelo, encontrou, mas ele percebeu algo diferente. O novelo não estava mais tão dourado, estava meio que prateado agora e não mais dourado. Mas ele não se preocupou muito com isso, apenas pensou, puxa vida, se eu puxar um pouco mais dessa linha mágica, eu vou avançar no tempo e vou ter terminado o serviço militar e já vou poder me casar com a minha bela Valquíria. Não teve dúvidas, puxou um pouco mais do fio e quando se deu conta, já estava fora do serviço militar e agora casado e feliz, estavam indo para sua casa e agora ele tinha a sua bela e amada Valquíria e agora eles tinham uma vida e seria tudo maravilhoso, ele pensou, mas que coisa maravilhosa que vai ser. E ele queria saber da sua mãe como estava e seu pai. Foi quando ele soube que seu pai havia falecido
e ele não estava lá, e ele não soube disso, e ele ficou olhando para sua mãe, e ele percebeu que ela estava agora com muito mais cabelos brancos, e ela parece que andava um pouco mais lentamente, não era aquela mulher cheia de energia, de vitalidade, e que ele se recordava tão bem. Mas, enfim, ele pensou, a vida é assim mesmo, e é o tempo. Ele então, agora casado, ele tinha novos motivos e um novo ânimo e entusiasmo e buscou logo um novo emprego. E Valquíria também tinha o seu emprego e ela daqui a pouco ficou grávida e veio o primeiro filho e depois um segundo filho e mais outro e já eram agora 4 filhos. E ele vivendo a vida, e um dia ele chegou em casa muito cansado, sabe? E ele vendo ali os seus filhos brincando, sua bela Valquíria, sua esposa amada, e ele falou: que homem feliz eu sou. Que belo lar, que belos filhos, que bela esposa que eu tenho. Mas sabe, a vida é tão dura e eu tenho que trabalhar todos os dias para cuidar dos meus filhos, para que eles cresçam saudáveis e também possam estudar e também possam ter o seu lar. E puxa, que bom se isso tudo acontecesse logo e eu cumprisse logo o meu papel de pai, e cuidasse deles e desse a eles uma boa educação e que eles pudessem ter uma boa profissão. E mais uma vez ele pegou o novelo, aquela linha, e ele pensou, sabe, se eu der uma esticadinha a mais, quem sabe eu vou avançar no tempo, mas eu já terei cumprido com as minhas obrigações e os meus filhos estarão muito bem, já formados. E ele então esticou mais uma vez aquele novelo, aquela linha, e avançou no tempo. E quando ele se deu conta, ele agora era um senhor idoso, a sua bela Valquíria. Ela era já agora uma senhora, continuava muito linda. E ele ficou olhando em volta e ele viu pessoas que ele não conseguiu reconhecer de imediato. Até que entraram crianças pequenas o chamando de vô. Vovô, vovô, venha cá, vamos brincar. Olha, eu quero te mostrar o que eu fiz. E ele percebeu então, seus filhos agora já eram crescidos e já tinham suas próprias famílias. E ele agora era avô e ele tinha netos. E ele olhou para aquilo tudo e teve uma estranha sensação de que tudo passou rápido demais e que ele não pôde viver aqueles momentos. E ele começou a pensar e se angustiar com aquilo. Meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Sabe, eu não vi os meus filhos crescerem. Eu não participei do crescimento dos meus filhos. Foi tudo tão rápido. E agora os meus filhos já são adultos e eles já têm as suas próprias famílias. E eu não fui feliz porque eu não vivi nada disso. Foi tudo muito rápido. E ele mais uma vez pegou aquele novelo, aquele fio dourado, e mais uma vez ele se assustou porque de dourado ficou prateado e agora não era mais nem prateado, era cinzento. E ele então pegou aquele novelo e ele pensou, puxa vida, o que foi que eu fiz da minha vida? Querendo ganhar tempo, eu perdi de viver. Eu ganhei tempo, eu avancei no tempo, mas eu perdi vida, eu não vivi. Eu deveria ter vivido. E ele então, agora muito reflexivo, muito pensativo, aborrecido até, frustrado até, chateado que estava, saiu para uma caminhada e mais uma vez agora cansado, porque rapidamente se cansava, facilmente se cansava. E ele sentou-se primeiro, daqui a pouco se deitou embaixo de uma árvore e mais uma vez ele adormeceu. E foi acordado com alguém o chamando pelo nome. Pedro, Pedro, acorde. E quando ele olhou, estava lá de novo aquela mesma senhora. E ela disse, Pedro, como foi a sua vida? O que é que eu posso fazer por você? E ele disse, olha, puxa vida, foi tudo muito rápido.
Eu não vi a minha vida, as coisas aconteceram muito rapidamente. Eu não pude desfrutar dos meus filhos quando eram pequenos e eu não vi eles crescerem. E a minha vida toda passou muito rapidamente. E ela disse: sim, mas é o que você queria, lembra? E o que você quer agora? O que é que eu posso fazer por você? E ele disse: olha, seria maravilhoso se eu pudesse ter um outro novelo e que eu fizesse o contrário, e que eu pudesse enrolar a linha e voltar no tempo. Tome, leve o seu novelo. Eu não quero mais essa linha. E ela disse: pois muito bem, é uma sábia decisão a sua. Não se preocupe mais com isso, está bem? E ela foi embora. E ele ficou ali sentado, pensativo, pensando em uma vida que ele não viveu. E mais uma vez ele adormeceu. Porém, quando ele acordou, diz a lenda que ele era mais uma vez aquele pré-adolescente, apaixonado pela sua bela valquíria. Mas ele não era mais tão sonhador, não vivia tanto tempo mais em devaneios. E ele então olhou em volta e ele disse que bom, eu tenho a minha vida de volta e agora eu sei como vivê-la. Eu vou aproveitar cada momento de vida. Eu vou desfrutar de cada momento de vida, porque isto sim é que é viver. Sabem, essa é uma lenda, é verdade, mas é uma história que nos faz refletir sobre como estamos vivendo a nossa vida tão rapidamente, tão apressadamente, que não estamos vendo os filhos crescerem, não estamos comemorando e celebrando as pequenas conquistas que temos na vida. Por favor, pare um pouco, reflita. Você pode não ter tudo aquilo que quer, provavelmente não tem, mas sabe, você tem algumas coisas que têm valor e que são importantes. Dê importância a isso. Dê importância ao seu tempo de vida e viva. Viva intensamente o que você tem para viver. Tudo tem o seu tempo. Aproveite do seu tempo. Valorize o seu tempo. Viva intensamente a vida que você tem para viver. Desfrute disso e celebre isso como um grande presente do Criador. Viva a vida, celebre a vida. Pense nisso. Quero convidá-lo para se inscrever aqui no canal da Superação. Inscreva-se, compartilhe com seus amigos. Se você gostou dessa história, fez bem para você, foi útil a você, compartilhe com seus amigos e convide eles também para conhecerem o canal da Superação, o nosso canal de desenvolvimento, o nosso momento de reflexão.